Deputado Alencar Braga. Enquanto isso, um minuto, deputada Bia Kicis, enquanto o deputado Alencar sobe à tribuna. Como parlamentar e também advogada, quero fazer uma denúncia contra o atual presidente da OAB, o senhor Felipe Santa Cruz, que declarou que pretende criminalizar, processar criminalmente diversos perfis do Facebook, como Caneta Desesquerdizadora, Cláudia Wilde, Luciano Hang, Dono da Van, Leandro Ruschel, simplesmente porque o criticaram por se manifestar contrário à Lava Jato. Esse senhor, presidente da OAB, que foi eleito numa chapa única, sem concorrência, representa uma indignidade para a nossa classe de advogados, quando se manifesta contra a Operação Lava Jato, contra o ministro Sérgio Moro ter se tornado ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, e agora ainda quer processar páginas do Facebook. O que é isso? Uma censura vindo do presidente da OAB. Eu protesto, isso é uma indignidade. Não... Deputado Alencar Santana Braga, em seguida deputado Hildo Rocha. Presidente, colegas deputados, primeiramente manifestar nossa posição favorável ao projeto em debate, que trata de um acordo com a Bielorrússia. Enfim, somos favoráveis. Mas dizer que daqui a 2 dias, dia 1º, se completará 2 meses da presidência de Jair Bolsonaro. Ontem saiu uma pesquisa que demonstra que desde Fernando Henrique Cardoso, nos primeiros meses de governo, é a pior avaliação mais baixa. E não é para menos. Estamos falando aqui de relação exterior, mas o nosso ministro atual, ele, em vez de pregar o diálogo com outros países, ele submete a uma vontade norte-americana, que agora está dizendo, inclusive, que o presidente da Coreia do Norte é amigo dele. Ele achava que era um ditador, agora é amiguinho. Disse, dentre outras coisas, pregando, diria que a não relação, que não o diálogo com os países, mas sim o confronto. Um governo que, passado 2 meses, só criou factoides. Se criança veste azul ou veste rosa, meninas e meninos. É o ministro da Saúde querendo voltar com as práticas antigas na área da psiquiatria. É o ministro do Meio Ambiente que diz não ter experiência nenhuma na área. Saiu de São Paulo com um processo nas costas, fraudando mapas, que diz desconhecer a luta de Chico Mendes. É o ministro da Educação, que o seu maior feito foi mandar um comunicado para as escolas para que as crianças cantem o hino e que elas sejam filmadas, além de falar o slogan de campanha. As propostas aqui enviadas também são outras mentiras. Uma que diz que vai trabalhar a questão da segurança, do combate ao crime, todos nós queremos, mas a proposta não trata nada disso, sequer chamou a sociedade para o diálogo. E a previdenciária é um horror, um completo horror, que retira direito e vai prejudicar não só individualmente cada pessoa, mas a nossa economia, porque vai tirar dinheiro de circulação em todas as cidades, em todos os lugares. Nós vamos perder, a economia só cresce se o dinheiro circular, como foi na época do presidente Lula. E para coroar esses 2 meses, o índice de desemprego aumenta. Disseram lá atrás que se aprovasse a reforma trabalhista, o país ia crescer, ia voltar a ter emprego. Voltou o subemprego e o desemprego está crescendo, como cresceu agora nesse último trimestre, apresentados os dados hoje. Lamentável essa situação. Senhora presidente. Deputado Hildo Rocha. Pois não, deputado. Um minutinho aqui, um dado bastante importante. A senhora me permite? Pois não, claro. Quero aqui, nesta oportunidade, falar sobre o TRE Rondônia. Quero parabenizar o nosso presidente do TRE lá do nosso estado de Rondônia, doutor Sansão, pelo belo exemplo daquele tribunal que está dando para o Brasil. É
um dos tribunais mais bem conceituado do nosso Brasil. E através de Vossa Excelência, Presidente Sansão, parabéns a todos os integrantes do TRE. É um bom exemplo para o Brasil. Que Deus abençoe a todos e continue conduzindo esse tribunal da melhor forma possível. Muito obrigado, presidente. Prorrogo essa sessão por mais 1 hora. Deputado Hildo Rocha, em seguida, deputado Mauro Benevides Filho. Presidente, só pedir para passar minha fala na Voz do Brasil. Deferido seu pedido. Presidente, o pedido. A presente sessão. minuto. A palavra, só um minutinho, a palavra está com o deputado Hildo Rocha e eu quero assegurar. Senhora deputada Giovana de Sá, senhores deputados, senhoras deputadas, nós estamos nesse momento debatendo, em seguida iremos aprovar esse projeto de decreto legislativo que faz um acordo entre o nosso país e a Bielorrússia. Esse acordo visa fazer intercâmbio educacional. Nós temos vários acordos de intercâmbio educacional entre Brasil e outros países. Acontece que esses acordos que são firmados através do Itamaraty, a Câmara Federal e nem o Senado tem um feedback desses acordos. Então eu vou propor, através da Comissão de Relações Exteriores, de que a gente tenha conhecimento, porque nós aprovamos aqui e depois não sabemos o que evoluiu a partir de todo o esforço que nós fizemos aqui. Quantos brasileiros tiveram a oportunidade de ir lá para a Bielorrússia, aprender o russo, aprender a cultura russa, porque é um país que até outro dia fazia parte da União Soviética. Então, nós temos que avançar nesse sentido, porque nós aprovamos, não temos a resposta do que foi aprovado nesses acordos, principalmente esses acordos internacionais que diz respeito à educação. Mas, senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aqui lamentar a morte da jovem Kessia. Hoje morreu de forma bruta por causa do prefeito da cidade Presidente Dutra, o senhor Juran Carvalho, péssimo prefeito, que contrata os piores médicos para a sua cidade. E lá essa jovem grávida, que não poderia ter o filho de forma normal, não havia a mínima condição, e ele submeteu o trabalho de parto dela de forma normal, ela tendo que ser feito cesárea, e ele não procedeu, e ela veio a falecer. Graças a Deus, a criança sobreviveu pela sua força. Mas está lá em Presidente Dutra a família da jovem Kessia, sofrendo, chorando, e uma bebezinha sem mãe, por causa da irresponsabilidade do prefeito Juran Carvalho, que nós já denunciamos na Comissão de Fiscalização, através de um PFC, uma proposta que foi aprovada lá na comissão, para fiscalizar alguns municípios do Maranhão, em que os prefeitos estão dilapidando o dinheiro da saúde, fazendo política. Inclusive esse prefeito de Presidente Dutra elegeu o filho dele deputado estadual sobre a suspeita de estar usando o dinheiro da saúde pública para fazer a eleição do filho dele. Então fica esse registro, e que o Tribunal de Contas da União acelere essa fiscalização para evitar novas mortes em Presidente Dutra. Que nosso pronunciamento seja divulgado pela Voz do Brasil. Deferido seu pedido, deputado Hildo, enquanto o deputado se prepara, deputado Mauro Benevides, passa um minuto. Tá bom, deputado. Só um minutinho, só vou dar um minutinho para cada deputado que estava me pedindo. Deputado Vinícius Carvalho, deputada Rosana Vale e deputado doutor Jaciel. Obrigado, presidente. Com relação a esse PDC 824, nós estivemos com o embaixador da Belarus, o senhor Alexander Serkovski, exatamente no dia 10 de janeiro. E falou a respeito deste acordo. Como presidente do Grupo de Amizade Brasil-Belarus, nós nos colocamos à disposição para, junto a esta casa, na reunião de líderes, procurarmos colocar em pauta para votarmos esse PDC de grande importância que diz respeito à integração entre os povos, principalmente por parte da educação. E pedimos aqui aos parlamentares que se mobilizassem para que a pauta ela fosse aprovada sem deixar colocar em ponto a questão política, mas sim um mérito dessa questão. Por isso agradeço a todos os parlamentares que, em comum acordo,
apoiaram esta decisão e nós vamos votar e aprovar hoje esse acordo. Obrigado, presidente. Rosana Vale, deputada. Muito boa tarde, senhora presidente. Agradeço aqui esse minutinho para fazer uma observação que eu considero importante. Nos últimos dias, as discussões aqui no Congresso sobre educação se resumiram ao hino nacional e à escola sem partido. E, enquanto isso, infelizmente, o Brasil ainda continua com os piores lugares no ranking mundial da educação. Vamos aos fatos. De cada 100 crianças brasileiras, só a metade sabe ler aos 8 ou 9 anos. No final do ensino médio, apenas 27% dos alunos conhecem português em nível adequado. Na matemática, a situação é ainda pior. Apenas 7,3% sabem os fundamentos dessa matéria. Esses dados são do Instituto Todos pela Educação, formado por alguns dos maiores especialistas brasileiros. E o Todos pela Educação propõe ao Ministério da Educação a implantação de 7 princípios para... Deputado Dr. Jaziel. Muito obrigado, presidente. Só para pedir esse discurso que eu pedi e solicitei para que fosse tido como lido, Sim. fosse sim registrado na Voz do Brasil. Deferido seu pedido. Muito obrigado. Formando as deputadas e os deputados, que agora não vou mais ceder a palavra por 1 minuto, porque nós temos 7 oradores que falarão ainda favoráveis à matéria para que a gente possa passar para o próximo PDC. Presidente, só para fazer a minha fala. Deferido. Sai na Voz do Brasil. Deferido. Deputado Mauro Benevides Filho, em seguida, deputado Gervásio Maia. Senhora presidenta Giovânia de Sá, colegas, companheiros e companheiras parlamentares, este acordo, que é um acordo de cooperação educacional, isso porque, mesmo com alguns resultados, e no nível fundamental, no ensino médio e no ensino superior aqui no Brasil, mas o Brasil e o meu estado, o Ceará, vem num processo de avanço extraordinário nessa questão específica. No último IDEB, e é importante que esse convênio, portanto, seja aprovado, no último IDEB, das 100 melhores escolas de ensino fundamental aqui no nosso país, o Ceará pode produzir 82 escolas dessas 100 tidas como de melhores desempenho pelo IDEB realizado pelo Ministério da Educação. Esse é um caso que começou ainda em Sobral, ainda na gestão do prefeito Cid Gomes, depois governador durante 8 anos, implantando de maneira em todos os municípios do estado do Ceará, e agora, na gestão do governador Camilo, esse modelo se expande de maneira ainda mais aprofundada. O resultado é tão forte que, o ano passado, começa a chegar no ensino médio aquele aluno do ensino fundamental de 9 anos atrás, o que significou que nesse primeiro resultado do ano passado, que foi divulgado esse ano, o meu estado já salta de 12º lugar no ensino médio. Em 2018 já salta para o 4º, ou seja, todo o programa do ensino fundamental que nós fizemos e que projetou o Ceará nacionalmente, e aliás, senhora presidenta, no cálculo do IDEB, é importante que esta casa tome conhecimento. Os nossos melhores resultados estão nas escolas, nas 121 escolas de ensino profissionalizante em 2 turnos. Essas escolas profissionalizantes, elas não estão nem sendo avaliadas pelo Ministério da Educação em virtude do extraordinário desempenho que os alunos estão tendo e, portanto, refletiria um resultado ainda mais reconhecido nacionalmente pela pujança não só no ler, no escrever, no interpretar, na criatividade, enfim, e no próprio conhecimento. A escola profissionalizante também tem sido uma referência. Portanto, senhora presidente, é importante que o Brasil leve esses exemplos para outros países e peço, portanto, à presidenta que possa também inserir esse pronunciamento. Deputado, gostaria de cumprir o tempo regimental, mas eu
peço que você conclua. Para concluir. Voz do Brasil, deferido, deputado Mauro. Pois não, eu me dou por satisfeito, eu agradeço a Vossa Excelência. Obrigada. Deputado Gervásio Maia. Em seguida, deputado Jaime Ricardo. Senhora presidente, nobres colegas deputados, deputadas, nós estamos debatendo e em breve votaremos, senhora presidente, esse acordo que cria o prêmio que valoriza a nossa produção literária. Produção esta tão defasada nos últimos anos e tão pouco valorizada pelos governos do Partido dos Trabalhadores. Nós temos no nosso país excelentes autores, excelentes poetas, filósofos como, por exemplo, e faço menção ao professor Olavo de Carvalho, o maior filósofo vivo do nosso país hoje, e que nunca foram valorizados no nosso país. Portanto, esse prêmio vem para suprir essa lacuna da tão importante literatura que nós precisamos colocar e valorizar no nosso país. Agora, alguns deputados têm se utilizado deste momento para ainda debater e falar sobre o nosso ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Estão se utilizando desse tempo também para falar sobre a reforma da Previdência, mas queria deixar registrado, senhora presidente, que o ministro Ricardo Vélez Rodrigues tem feito de tudo e mais um pouco para corrigir os rumos dessa educação do Brasil, que foi destruída nos últimos anos. Enquanto crianças ainda hoje não possuem condições dentro das salas de aula, enquanto crianças não possuem professores dentro da sala de aula, nós estamos a menos de 100 dias do governo e mesmo assim a oposição não deixa o ministro trabalhar. O ministro ontem, na sabatina que teve no Senado, na Comissão de Educação, disse que de fato se equivocou quanto ao lema do governo. Pediu desculpas por isso. Errar é humano. Aliás, de erro, o PT entende muito. A diferença é que o PT nunca reconheceu os seus erros. Agora, cantar o hino nacional nas escolas, senhora presidente, convém lembrar que existe uma lei promulgada pelo senhor Fernando Haddad que instituiu o hino nacional nas escolas. Isso é estimular o patriotismo. Nesse plenário, senhora presidente, já peço mais alguns segundos para finalizar minha fala, nós temos muito ouvidos de que Lula é um preso político, que Lula seria um presidiário político do nosso país. E já que estamos discutindo a criação de um prêmio literário, Monteiro Lobato, eu quero aqui fazer um paralelo com outro autor, talvez o maior autor literário do nosso país, Machado de Assis, em que em sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz a seguinte frase: não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. E faço aqui um paralelo, pois é a mesma situação com Lula. Lula não é um preso político, ele é um... Para concluir, finalizar, senhora presidente. Lula não é um preso político, Lula é um político preso. O político do Brasil que mais roubou, que mais desviou dinheiro, que mais fez falcatrua. Então, sugiro à bancada do Partido dos Trabalhadores que leia um pouco mais sobre a cultura literária do nosso país, aprenda a diferença entre você colocar o adjetivo antes ou depois do sujeito, que daí vão entender que Lula não é um preso político, mas sim um político preso. Obrigado, senhora presidente.